a representação ela é muito menor do que a representação no Brasil e na sociedade. Exato. É polêmico porque, na verdade, existe uma narrativa que toda vez que você discute de políticas públicas, por exemplo, para a população negra, que nós poderíamos estar tentando dividir o país entre brancos e negros ou algo nesse sentido. Mas esse fundo é uma pauta que eu entendo que é diferente disso, porque vejam que, primeiro, só para o cidadão que está nos assistindo entender, para você propor uma emenda constitucional, você precisa minimamente de 171 assinaturas. Né? Essa ela vem com 175 assinaturas de pessoas brancas, pardas, negras, de diferentes siglas partidárias, o que demonstra que é uma pauta suprapartidária, que interessa à esquerda, à direita, ao centro, a todos do Congresso Nacional, e vem exatamente para quê? Para a gente corrigir aquilo que os números nos mostram, que é incontestável. Né? Infelizmente, a população negra do nosso país é a que tem menos acesso ainda à saúde, à educação, né? É ela que está mais presente nos índices de violência do nosso país. Então, quando você tem uma política pública que, na verdade, ela vem com o objetivo de reparar, né, essa discriminação racial que existe no nosso país, as pessoas aceitam a ideia. E vejam que, embora seja muito polêmica, na CCJ nós conseguimos ganhar aí com 41 votos contra 15. Né? Então, um número bastante expressivo aí com relação a essa vitória, que garantiu, sim, 20 bilhões de reais da União, né, para que se possa investir e dar igualdade de oportunidades à população negra do nosso país. E quando eu falo de população negra, eu estou falando de pretos e pardos do nosso país. O retrato é o seguinte, são 513 deputados. Só 135 são autodeclaração, né? Exato. De negros e pardos. Mas se a maioria do povo brasileiro de negros e pardos, quer dizer, tem aí já um desequilíbrio. Exatamente. Mas é uma pauta muito contestada, né? Os argumentos são de que é preciso ajudar, é preciso fortalecer a pobreza, os que não têm chance, e aí não teria cor. Por que não é assim? Então, na verdade, não é assim porque, e aí é todo um conjunto de dados, né? Quando você observa essa distorção, essa desigualdade, você acaba verificando a população negra nos rincões aí mais pobres do nosso país, que aí você encontra a desigualdade racial juntamente com a desigualdade social, também junto a isso, né, com o menor número de negros dentro das escolas, né, depois das políticas afirmativas, a gente teve inclusive uma mudança nesse cenário, né, inclusive nas universidades brasileiras com maior número de negros, o que demonstra que há uma necessidade ainda assim de ter essas reparações do ponto de vista legal para que a gente consiga realmente atingir essa plenitude de igualdade que nós tanto almejamos no nosso país. Olha, deputada Gisela, a senhora trabalha em pautas sensíveis, né? Mulher, negra, de um estado assim relativamente pequeno na representatividade aqui, é muito difícil, né, levar essas pautas em frente. É difícil, né? Mas aí eu digo que também quando a gente chega na Câmara a gente vai descobrindo um pouco do que a gente tem de bom, no sentido de descobrir um pouco dessa vontade e da necessidade e da habilidade para articular, né? Porque o que nós entendemos quando você consegue demonstrar com dados, com números, né, evidências claras da importância de uma pauta, você faz o convencimento. Né? Então, isso a gente tem feito dentro do nosso mandato no sentido de tudo que nós apresentamos que venha embasado, né, com números, com dados, com evidências. Isso ajuda muito no convencimento de uma pauta, por mais difícil que seja. Né? Você fala aí, por exemplo, da questão da violência contra a mulher. Nós acabamos aí de encerrar o agosto, que é um mês dedicado aí ao Agosto Lilás, que nós falamos que é o mês do combate à violência contra a mulher no nosso Brasil, e vejam aí que nós temos dados muito graves, né, de 4 mulheres morrendo por dia no nosso país por feminicídio, né, e eu tenho muita honra de ter sido relatora do chamado pacote antifeminicídio na Câmara dos Deputados, que fez com que a pena hoje do feminicida ela seja a maior do Código Penal brasileiro, que é uma pena de 40 anos, né, então é uma resposta também que nós precisamos dar para diminuir esse sentimento de impunidade, né, porque hoje o que você vê na notícia é uma que levou 61 socos dentro do elevador, é outra que teve 120 facadas, é outra mulher que morreu aí com marteladas, né? Ou seja, crimes graves, crimes de ódio que nós estamos assistindo, né? E o Congresso Nacional precisa tomar posição.
não só pela pena, né, mas agora, por exemplo, que começa toda a discussão da LDO e nós estamos discutindo isso nas comissões, é ter dinheiro, né? A gente diz sempre, né, e isso foi uma justificativa no fundo de reparação, de que não há política pública sem dinheiro. Então, se o governo federal, ele também não destinar para o orçamento do Ministério das Mulheres recurso para que a gente tenha nos estados e municípios, né, um aumento aí voltado para o acolhimento a essa mulher, para a rede de proteção, para mais delegacias 24 horas, enfim, todo um arcabouço aí de investimento, nós não vamos ter aí esses números diminuídos no nosso país. Olha, deputada, eu realmente não sei por que essas pautas que nós estamos falando, elas foram, tipo, sequestradas pela esquerda. Isso é pauta de esquerda ou de direita? Por quê? Eu digo que é uma pauta suprapartidária, porque veja bem, né? deveriam ser, e a gente trabalha muito nesse sentido, porque vejam que quando você, na verdade, trata da mulher, e aqui eu falei do número de feminicídios, por exemplo, quando uma mulher morre, eu vou te dar um exemplo de Mato Grosso, que infelizmente aí é o estado do Brasil, é o meu estado e é o estado do Brasil hoje com o maior número de feminicídios do estado brasileiro. E vejam que nós fechamos o ano passado, por exemplo, com 47 feminicídios e até agora, o mês de agosto, nós já estamos com 37 feminicídios. E por quê? Qual é o motivo? Né? Aqui também, no Distrito Federal, o número é surpreendentemente negativo, é muito alto. Por que, deputado, a senhora atribui essa cultura? Então, vejam que essa situação os estados que são conservadores, principalmente, eu vejo que há uma naturalização da violência no dia a dia, né? Porque o feminicídio, por exemplo, ele não acontece do dia para a noite. Estudos científicos já feitos com dados demonstram que, na verdade, a violência ela começa ali, muitas vezes com cenas que aparentemente são de ciúmes, são violências verbais, né? São violências psicológicas, moral, que acontece dentro da família, que vai se naturalizando. Construindo, né? Reconstruindo isso até você chegar à maior delas, que é a morte. Né? E a comprovação é de que quem denuncia, ao contrário do que se imagina, quem denuncia fica livre desse tipo de violência, né? Exatamente. É preciso denunciar, né? Exato. Tanto que o nosso incentivo é exatamente para romper o silêncio, né? Que as mulheres rompam o silêncio, né? Inclusive nós temos aí vários projetos de lei nesse sentido, conseguimos conseguir êxito aí para que, por exemplo, na Voz do Brasil a gente tenha 1 minuto por dia divulgando os canais de denúncia da violência contra a mulher, né? Temos aí a própria transformar esse canal num canal acessível para pessoas com deficiência, né? Porque mulheres que são surdas, mudas, tiveram dificuldade de acessar o 180 hoje, então temos projetos nesse sentido também para tornar mais acessível o canal. Enfim, há uma necessidade sim de termos publicidade hoje no nosso país voltada primeiro para mostrar que quem mata a mulher pelo fato de ser mulher não sai mais pela porta da frente da delegacia, que hoje tem uma pena de 40 anos. É maior do que latrocínio, né? Exatamente. Roubo seguido de morte. Exatamente. Então nós precisamos mostrar isso, né, para desincentivar qualquer tipo de tentativa de feminicídio, mas nós precisamos mostrar que existe uma rede de proteção. E aí quando eu falo da rede de proteção, que existe, na verdade existe em alguns lugares, né? E é por isso que nós, como eu falei, precisamos de investimento, de recurso público para esse tipo de política pública. Pois é, como polêmica pouca não adianta, a deputada Gisela, ela lida muito na área de defesa do consumidor. A senhora foi do PROCON, do Mato Grosso, né? Exato. O Código de Defesa do Consumidor é um documento relativamente novo no Brasil, né? E um dos melhores do mundo por concentrar ali toda a legislação sobre o mesmo assunto. Hoje, depois de 35 anos, né, do Código, como é que está essa relação consumidor e fornecedor? Importante a pergunta, José Maria. Inclusive, no próximo dia 11 de setembro, né, o Código de Defesa do Consumidor completa aí seus 35 anos. Né? No dia 9 de setembro tem uma sessão solene que nós estamos organizando aí na Câmara dos Deputados, exatamente para que a gente possa, aí, inclusive, agradecer, né, a essas pessoas que fizeram parte de toda essa história desses 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, porque é um código
é novo, nós tivemos muita inovação no mercado de consumo, mas ele continua atual, porque é uma norma bastante principiológica, né, e traz regras ali bastante atuais, né, e que estão, na verdade, sendo adaptadas, como é principiológico, ao mundo atual, né? Eu digo isso, por exemplo... Até hoje se adaptando. Se adaptando, né? Nós comentávamos nos bastidores, você que foi alguém que acompanhou muito de perto, né, todo esse nascedouro do Código de Defesa. Dr. Herman Benjamin, foi uma pessoa importantíssima. Ministro Herman. O Geraldo Alckmin. Exato, né? Então a gente conversava aí nos bastidores essa questão, por exemplo, as compras pela internet, né? Que em 1990 você não existia, mas tem lá o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor que fala que quando você compra à distância, né? Você fora do estabelecimento, mesmo que seja na cidade, mas fora do estabelecimento comercial.